Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem baseada em projetos, né? Mas antes de começar a falar sobre aprendizagem baseada em projetos, né, vou pensar no seguinte, né? Olha só, né? A gente imagina que uma universidade, né, ela forma profissionais. Esses profissionais eles vão trabalhar em instituições, sejam instituições públicas ou privadas ou empresas, né? Enfim, ou instituições não governamentais, né? E a universidade prepara essas pessoas para esse ambiente. Então a gente poderia pensar, né? Olha, o produto final ali criado ali pela universidade, esse profissional, né? Quais seriam as características mais valorizadas ali por essas instituições? Bom, a gente poderia pensar que esse profissional tem que ter capacidade de aprender sempre novas habilidades. Ou seja, ao longo de sua carreira aqui, ele vai se desenvolvendo, vai estar sempre assim trabalhando em projetos diferentes, em situações diferentes, e ele tem que sempre estar aprendendo, né? E ele tem que ter a capacidade de aprender por si só, né? Então essa capacidade de aprender é fundamental, né? Mais que isso ainda, ele tem que ser criativo. Ele tem que pensar em diversas formas de solucionar os problemas que certamente aparecerão nos projetos onde ele vai trabalhar. E ele não vai trabalhar normalmente sozinho, ele vai trabalhar em equipe à medida que ele vai crescendo profissionalmente. Ele começa em funções técnicas, depois ele começa a avançar para funções gerenciais, depois ele vai chegar a cargos de direção. Então ele tem que ter aqui capacidade de colaborar, capacidade de trabalhar em equipe, né? Tem que ter tenacidade, ou seja, ele tem que ser capaz ali de, de trabalhar num projeto, né? E enfrentar todos os problemas aqui de uma maneira bastante objetiva, né? Ou seja, né? Ele não desiste facilmente aqui dos problemas que ele vai enfrentar, tá? Evidentemente que ele tem que ter educação para saber como lidar com as pessoas, para saber como se comunicar. Evidentemente aqui que ele tem que ter habilidades tecnológicas, né? A gente está no século XXI e toda hora estão surgindo novos aplicativos, né? Toda hora estão surgindo aqui novas tecnologias e ele tem que ter capacidade aqui de fazer o uso eficaz dessas tecnologias, né? Tem que ser uma pessoa honesta, isso é fundamental ali no trabalho em equipe, né? Tem que saber se comunicar de uma maneira adequada e tem que ter capacidade de resolver problemas, né? Então a gente imagina aqui que essas seriam algumas das características aqui desejadas, né? Então a gente imagina que uma universidade vai formar profissionais aqui que tenham talvez todas essas características ou a maior parte dessas características, né, principais, né? Liderança também, essa que eu tinha esquecido de acrescentar aqui, né? Bom, então a pergunta ali que eu faço aqui para vocês é o seguinte, né? É um ponto aqui para reflexão. Será que as universidades, as escolas, elas estão sendo capazes de desenvolver profissionais com essas características? Será que as metodologias de ensino e aprendizagem das universidades, elas estão ajudando a desenvolver essas habilidades? Pensa um pouquinho nisso, né? Pensa um pouquinho como foi a sua formação universitária, né? Pensa um pouquinho, se você for professor, quais são as técnicas de ensino-aprendizagem que você tem usado e como é que essas estratégias de ensino-aprendizagem estão contribuindo para a criação de um profissional aqui que tenha essas características, tá bom? Então pensa um pouquinho nisso e na próxima aula a gente comenta um pouco mais sobre isso, tá? É isso aí.